Um condutor de ambulância de Manaus transportou uma senhora com Covid que só precisava respirar. Ela deixou os 2 filhos especiais na porta de casa, chorando. A ambulância foi para 2 hospitais, sem vaga. Quando chegou no terceiro, o condutor já não sabia mais o que fazer. Para ele, deixar aquela mulher morrer era matar 3 pessoas. Quem ia cuidar dos outros 2? Na linha de frente do cuidado de pessoas contaminadas com a Covid-19, e com 84,7% de chance de pegar o coronavírus durante o trabalho, segundo um estudo da UFRJ, os condutores de ambulância são uma categoria essencial, mas pouco reconhecida. Segundo a Associação Brasileira de Condutores de Ambulâncias, a Abranca, cerca de 5.000 condutores morreram em consequência da doença até o começo de junho de 2021. Trabalhando na área da saúde, mas sem serem considerados profissionais de saúde, a categoria não entrou nem na primeira leva da vacina contra a Covid. Em muitos casos, dentro da mesma ambulância, eram as únicas pessoas não protegidas, apesar do contato intenso com o paciente. Meu nome é Juliana Contaifer, eu sou repórter do Metrópolis e vou contar um pouco da saga de dirigir uma ambulância pelas ruas vazias do Brasil durante a pandemia. Para começar a entender a situação dos condutores, são 1.100.000 no Brasil, estima a Abranca, é preciso explicar um pouco a profissão. Para ser condutor de ambulância, e a categoria prefere não ser chamado de motorista, é preciso fazer um curso de socorrista, além de ter carteira de habilitação, ensino fundamental completo e passar por aulas de condução de veículos de emergência no Detran. A gente sempre foi do mundo dos excluídos. Primeiro que a gente ganha pouco. A gente tem pouca visibilidade. A gente transporta vidas de toda e qualquer pessoas para cima e para baixo. E os méritos e os louros vão para o pessoal da enfermagem e para o pessoal médico. Mas eles não dão valor para o cara que teve que cortar o trânsito, evitou batida, evitou N coisas para aquele paciente chegar em bom estado no hospital. Essa voz é do presidente da Abranca, Alex Douglas. Ele conta que a luta agora é para regulamentar a categoria. A ideia é que, uma vez que o projeto de lei número 3553 de 2015 seja aprovado, o condutor deverá ter ensino médio completo e exigência de habilitação das categorias D e E. A Abranca quer também um curso técnico com 1.000 horas de duração para capacitar o condutor antes que ele seja colocado atrás do volante de uma ambulância. Correndo pelas ruas do Brasil, há vários tipos de ambulância, que vão das UTIs móveis, completamente equipadas, até modelos mais simples, para atender demandas menos complexas ou transferir pacientes de um hospital para o outro, por exemplo. Além do condutor, fazem parte da equipe um técnico de enfermagem, enfermeiro ou médico, a depender do tipo de transporte. Apesar de fazerem parte do atendimento, ajudando nos primeiros socorros ou a carregar o paciente, os condutores não são considerados profissionais de saúde. Por isso, não recebem nenhum dos benefícios dos trabalhadores da área. Apesar de estarem na linha de frente, não fizeram parte do primeiro grupo a receber a vacina contra a Covid em vários estados, por exemplo. Nem receberam aumento depois do direcionamento de verba do governo federal para a área da saúde. Em alguns casos, na mesma ambulância, os outros profissionais foram imunizados, mas não os motoristas. Os sindicatos precisaram entrar com um pedido judicial para incluir a categoria nas primeiras levas da vacina. Hoje, a maioria dos condutores já foi imunizada, mas ainda há quem se recuse a receber a vacina. O trabalho do condutor é de risco, porque além da possibilidade de ser infectado, ele depende da velocidade e da urgência. Em geral, o atendimento do serviço de emergência é eficiente. O objetivo é que a ajuda chegue ao paciente o mais rapidamente possível. Só que, no caso do atendimento de uma pessoa com Covid, o processo é bem lento. Depois que recebem um chamado, os profissionais demoram cerca de meia hora para se paramentar com óculos de proteção, máscara, capote, avental, luva, touca e face shield. Ficam completamente cobertos para evitar o contágio. Uma vez que o atendimento termina, é preciso fazer uma desinfecção cuidadosa da ambulância, um processo que demora pelo menos 1 hora. No entanto, uma das reclamações da categoria é exatamente a falta de equipamentos. Em algumas cidades, o condutor só recebe uma máscara cirúrgica por dia, mesmo quando a recomendação é que se troque o item a cada 2 horas quando em contato com pacientes contaminados.
Em outras localidades, não são oferecidas as versões N95 ou PFF2, que são padrão ouro na proteção. Nesses casos, são os próprios condutores que precisam providenciar a máscara. Nas cidades maiores, onde há serviço do SAMU, a distribuição de equipamentos de proteção, chamados EPIs, é feita de forma mais abrangente. Mas nos pequenos municípios, onde não tem ambulância de TI e só existem as brancas, como são apelidados os veículos de transporte de emergência mais simples, muitas vezes o condutor fica desassistido. As dificuldades foram muitas. Um exemplo claro é a questão da paramentação, né? Houve o treinamento para os condutores do SAMU, mas para outros condutores não houve o mesmo treinamento. Então, nós tivemos muitos condutores com problemas de contaminação exatamente por não saberem utilizar a paramentação, tirar a paramentação, né? Logo no início, quando houve a complicação, a informação da complicação do vírus, foi apenas levaram a gente apenas para aprender a tirar a paramentação e colocar a paramentação e não falaram sobre o uso de máscara contínuo, né? Somente depois que veio a obrigação. Então, foram muitas falhas por parte dos gestores, dos empresários. Essa voz é do Manuel Araújo Lima, condutor de ambulância em Manaus há 30 anos e uma das principais vozes sobre a profissão de condutor de veículos de emergência no país. Com toda essa dificuldade, a Branca estima que pelo menos 40% da categoria já tenha sido infectada com coronavírus. Além do transporte comum de pacientes, o que já colocaria o condutor em risco, uma vez que ele é responsável por colocar a maca na ambulância, a crise originada pela falta de leitos de UTI e oxigênio complicou ainda mais a situação. Mesmo com os vidros abertos para aumentar a circulação do ar, quanto mais tempo o paciente fica dentro do veículo, maior é o risco para os profissionais que dividem o mesmo espaço. Quando não há vaga para abrigar o paciente em alguma unidade hospitalar, o condutor tem que ficar rodando pela cidade, parando de hospital em hospital, até encontrar um que tenha leitos em aberto. Ainda existem poucos estudos sobre como tornar a ambulância um ambiente mais seguro, tanto para os profissionais quanto para os pacientes. A Universidade de Cambridge, junto da Academia Real de Engenharia do Reino Unido, começou em fevereiro de 2021 a mapear como que o ar circula dentro do veículo de emergência para finalmente descobrir maneiras de filtrar as partículas que carregam o coronavírus, com o objetivo de criar um ambiente mais seguro. É uma demanda que já existia antes da pandemia, mas só começou a sair do papel agora. Em um veículo normal, segundo isso da Universidade Brown nos Estados Unidos, o motorista é o mais vulnerável. Mesmo com todas as janelas abertas, o fluxo de ar dentro de um carro tende a sair da parte traseira para a dianteira. Se a circulação funcionar de forma semelhante na ambulância, o condutor é a pessoa mais exposta. No Brasil, é recomendado seguir a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, expedida em fevereiro de 2020 por meio de uma nota técnica. As janelas devem permanecer abertas ou a função exaustão do ar-condicionado ficar ligado. A ocorrência de Covid ela tem que ser mantida as janelas abertas, né? Então, mesmo com o ar ligado, é preciso manter o ar ligado, porque ali ele faz a troca, né, do ar, ele está fazendo todo o tempo com a janela aberta. E aí, esse veículo, do começo ao fim, é feito com a janela aberta, sendo que em Manaus é muito quente. O fardamento que nós usamos é o mesmo fardamento utilizado em todo o país, né? Aqui deveria pensar em nós aqui, por ser uma cidade muito quente e úmida, não pensaram, então o fardamento é o mesmo fardamento que usa no Rio Grande do Sul, usa aqui. A Anvisa recomenda que a equipe seja treinada para colocar, retirar e descartar corretamente os EPIs, e que o veículo seja desinfetado com álcool 70, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante. O condutor, especificamente, deve manter a higiene das mãos e usar máscara cirúrgica, se só estiver dirigindo a ambulância, sem nenhum contato com o paciente. Caso tenha contato, o uso dos demais EPIs são encorajados. Se o veículo não tiver separação entre os bancos da frente e o salão onde fica o paciente, a recomendação é que seja usada uma máscara dos modelos N95 ou PFF2. O condutor, que é quem lida diretamente com esse paciente, se for no caso de imobilização, ele que imobiliza, se for no caso de carregar, ele que carrega, se for no caso de levar o interior do hospital, entregar, colocar no leito do hospital, é o condutor que faz juntamente com a equipe. Então esse profissional precisaria, sim, ser mais orientado, ser melhor atendido na questão conhecimento,
isso não ocorreu para nós. Então essa foi uma das piores situações que nós passamos. Essa voz é do Manuel Araújo Lima. Além de trabalhar na linha de frente, ele também dá curso no Detran para pessoas que querem ingressar na profissão. Ele conta que foi preciso fazer denúncias no Ministério Público e no Ministério da Saúde para garantir que as secretarias de saúde distribuíssem a quantidade suficiente de EPIs. Mas até hoje não foram oferecidas as versões N95 ou a PFF2. Poliana Ferro, que é condutora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, me contou que, apesar do cuidado dos condutores, um teste feito no estado encontrou partículas de coronavírus até no banco do motorista da ambulância. Ela categoriza o veículo como um ambiente hostil. Há relatos de limpeza feita de forma irregular, sem proteção, o que acaba tornando o trabalho ainda mais perigoso. Ela me explicou que a recomendação mudou tantas vezes ao longo dos meses que os condutores ficaram completamente perdidos sobre como se proteger. Nesse tempo, até então a gente não sabia nem como lidar. No início da pandemia, não só a Organização Mundial de Saúde, como todos os funcionários não estavam sabendo o que estavam lidando. E no início, toda a nossa categoria, até SAMU, teve muita mudança de protocolo, tanto de asepsia de viatura, até a forma de você se paramentar foram mudados os protocolos, né? Outro problema muito constante é a exaustão dos profissionais. Pelo menos 20% da categoria está em algum grupo de risco e foi afastada do cargo. O restante dos condutores acaba tendo de pegar mais turnos para cobrir os colegas. Apesar de não serem da saúde, os condutores seguem um regime semelhante ao de enfermeiros e médicos e trabalham 24 horas, 48 horas seguidas. Para um trabalho que exige atenção constante, é responsável por carregar vidas e salvar pessoas doentes, o cansaço é um fator que pode ser mortal. Eu acho que no Brasil inteiro, né? Uns lugares um pouco mais, outros um pouco menos, mas sempre no extremo, sempre no limite. Trabalhamos no nosso limite. Tem o caso aqui 24 horas no dia, trabalhando sem parar para comer, sem parar para tomar um banho, literalmente pegado ali direto no volante. A gente até pede para que os condutores tomem muito cuidado, porque trabalhar com uma carga dessa bem elevada, mas fazer o quê? É a pandemia, é o que temos para hoje, a gente está ao nosso máximo, não tem jeito. Agora a gente vem uma terceira onda, a gente espera que isso tranquilize tão breve, mas ainda está um trabalho super desgastante, estressante. Estamos vamos para quase 2 anos de pandemia, e sem parar, sem férias, muitos casos aqui, servidores sem férias, enfim, o batidão frenético. Essa é a voz de Henrique Júnior, condutor de ambulância do interior do Rio de Janeiro, que me diz ainda que todo dia carrega na sua ambulância um caso marcante, um paciente com uma história complicada, e me afirma: é uma experiência que ele não quer repetir nunca mais. Para efeitos de comparação, a Lei do Caminhoneiro, que também é conhecida como Lei do Motorista, de 2015, estipula que o motorista de transporte rodoviário de passageiros e cargas só pode trabalhar 8 horas por dia. A jornada pode ser estendida por 2 horas extras, ou, se houver acordo em convenção coletiva, por mais 4 horas. O dia de trabalho chega no máximo 12 horas. No caso dos condutores de veículos de emergência, a escala é de 24 horas, e é possível descansar entre um chamado e outro. Mas trabalhando no limite, falta tempo para descansar. Eric Pereira, que é enfermeiro e doutorando pela Escola Nacional de Saúde Pública, ligada à Fiocruz, estuda assistência pré-hospitalar, como é chamado o atendimento e o transporte feito por ambulâncias. A linha de pesquisa de Eric é voltada para a segurança do paciente, e ele explica que durante a pandemia, o maior problema é a contaminação cruzada. Segundo ele, a equipe estressada, sobrecarregada, desgastada e cansada tem o risco de exposição ao coronavírus aumentado por acabar se descuidando da proteção. E assim, acaba por colocar em risco pacientes com outros problemas de saúde que precisam do atendimento. Imagine estar com um problema cardíaco que precisa de atenção urgente e ser contaminado na ambulância. A gente tem bastante atendimento de Covid, claro, mas os demais atendimentos eles não pararam. As pessoas continuam tendo ainda infarto agudo do miocárdio, continuam tendo AVC, continuam tendo crise de asma, continuam tendo pneumonia. Um dos maiores riscos que tem é a infecção cruzada e também do profissional, porque a ambulância é um ambiente um espaço pequeno, né, onde você tem que tomar aí as medidas de controle para minimizar o risco. O risco vai existir, então a gente precisa tomar cuidado para minimizar esses riscos, para não ser mais uma vítima, né, de contaminação. O pesquisador alerta ainda para o desapego aos equipamentos de proteção, ainda maior depois da vacinação. Segundo ele, muitos condutores, enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem, já imunizados,
perderam o medo de serem contaminados e vão aos poucos abandonando o uso dos EPIs e relaxando nas medidas de proteção. Esse movimento é comum no Brasil inteiro, na maioria da população vacinada, mas não pode acontecer na linha de frente do combate ao vírus. Nós temos mais de 5 mil trabalhadores vitimados pelo Covid-19 a nível nacional. Hoje a gente trabalha com o risco de 84,7% de chance de pegar o Covid-19. Então a gente está na linha de frente, acometido com a Covid. Nós não fugimos da raia. Tem empresas que fornecem EPI, tem pessoas que fazem a desinfecção corretamente, outros não fazem a desinfecção corretamente. Então a gente fica trabalhando sempre no dilema e é complicado trabalhar nesse sentido. Não só nós condutores de ambulância, como os outros profissionais também, que são pressionados pelas empresas para poder fazer, faz rápido aí que tem outro chamado aí. Esse é o Alex, presidente da Abranca. Ele conta ainda que muitas vezes os condutores precisam pedir pelo amor de Deus no hospital para conseguir mais máscaras, um avental a mais, um óculos de proteção. Isso quando a empresa não pede para que passem o EPI para o colega do próximo turno. No Distrito Federal e em torno, a situação a respeito dos EPIs também é complicada. Não é todo dia que os condutores recebem macacão que faz parte do equipamento de proteção, por exemplo. Quando chega, eles precisam estocar, já que é necessário trocar tudo a cada novo paciente atendido. As máscaras são distribuídas diariamente, mas não são as de melhor qualidade. Há ainda o problema das próprias ambulâncias. Enquanto a capital federal tem veículos bem equipados, mas com uma manutenção atrasada, as cidades goianas ao redor chegam a usar Fiorino, um veículo pequeno como carro de emergência. Jailson Santos, que é condutor do DF em torno, conta que uma pessoa que meça mais de 1,60 m não cabe no carro. Paciente, condutor e equipe dentro da pequena viatura já formam quase uma aglomeração. Olha, nós estamos com dificuldade, né? EPI no DF às vezes falta, às vezes tem. Quando tem, a gente tem que aproveitar, pegar o máximo de quantidade possível para poder armazenar para outros dias. Ele me disse ainda que os condutores do DF vivem em exaustão constante. Na primeira semana de junho, por exemplo, de 5 dias ele trabalhou 4. Foram 2 plantões de 48 horas cada, com uma folga no meio. Jailson começa às 7 horas da manhã e em um dos dias só conseguiu parar para descansar 4 horas da manhã, 3 horas antes do final do primeiro expediente. Além da exaustão, os condutores precisam lidar com a outra ponta, com um hospital que não tem vaga, apesar de o paciente dentro da ambulância estar esperando por atendimento urgente. Eles acabam tendo que lidar diretamente com os médicos, e não é uma situação só de deixar o paciente e seguir viagem. Manuel, que mora em Manaus, esteve atrás do volante durante os momentos mais complicados da pandemia, inclusive na grande crise de oxigênio que acometeu o estado do Amazonas em janeiro de 2021. Ele conta que depois de rodar com o paciente por horas, precisou discutir com o médico e quase foi às vias de fato para garantir que a pessoa fosse atendida. Uma senhora, 64 anos, que nós levamos ao hospital, ela estava precisando apenas de respirar, né, da oxigenoterapia, que a gente chama, para se manter no limite da oximetria ali de 94, 95. Quando a gente ofertava o oxigênio, ela ia para 96, 97. E nós chegamos no hospital de Manaus, e o médico simplesmente virou e disse que não ia receber. Nós já tínhamos vindo de outros 2 que não tinha vaga. E nós vimos que tinha. Foi uma discussão que quase entra para a via de fato com o médico do hospital, né? E eu acabei tendo que tirar o equipamento da ambulância e comprometer com o gerente geral do SAMU, que iria devolver um outro equipamento para deixar para aquela senhora. Os 2 filhos dela, um era especial, que estava lá fora e chorava muito, e a gente ficou olhando os filhos dela lá, e o outro era um cadeirante, então ela tomava conta daquelas 2 pessoas. Então, deixar essa mulher morrer pra gente ali, pra mim principalmente, era praticamente matar 3 pessoas, né? Com quem que ia cuidar dos outros 2. Depois da discussão, o médico atendeu a senhora, ela se recuperou e já está em casa. O Manuel fez questão de ligar para acompanhar o caso e ter certeza que a paciente seria bem atendida. Ele conta também que, apesar de parecer que o trabalho podia ser um pouco mais simples com o lockdown e com as ruas vazias, as pessoas perderam o medo de fiscalização e jogaram qualquer cautela pela janela, ultrapassando o semáforo fechado, acelerando em cruzamento.
Foi preciso redobrar a atenção e os cuidados, e as ambulâncias passaram, inclusive, a circular com velocidade reduzida. Em certos cruzamentos, por muito pouco, colegas e até eu mesmo já não perdemos nossa vida, né? Nossas vidas, que a gente leva a equipe e o paciente com o acompanhante. Então, foi bem mais, eu diria, bem mais estressante, porque a gente começou a ter medo de cruzar, fazer cruzamentos, entendeu? Mas foi difícil, não foi fácil, não. Segundo os condutores, há cerca de 97% de ponto cego na ambulância. E para cada doença, tem um jeito específico de dirigir. Se o paciente está imobilizado com ossos quebrados, por exemplo, a condução é diferente de um paciente com Covid. É um trabalho estressante, que exige atenção no trânsito e boa vontade dos outros motoristas. Além de todos os claros problemas de risco para a saúde, ele ressalta ainda a carga psicológica que foi colocada nos ombros de profissionais que não tinham nem preparo para lidar com a quantidade de gente desesperada que precisava de atendimento de urgência. O medo da doença, do vírus que é invisível a olho nu, a falta de informação, tudo isso no meio de uma crise, deixava o paciente em uma situação completamente sem esperança. Muita gente, quando entrava na ambulância, já começava a chorar desesperadamente, tendo certeza que ia morrer. Foi muito difícil para as ambulâncias, para o SAMU não faltou oxigênio, mas faltou o principal, faltou o psicológico. Muitos de nós, condutores, que nunca tínhamos passado por esse tipo de situação, a gente olhar as pessoas morrerem por falta de oxigênio, quando tem um hospital com oxigênio, e a gente chegar no hospital e o médico ainda exigir que a gente deixe os nossos equipamentos para poder ficar com o paciente, e muitas vezes chegar no hospital e o médico dizer que não tem vaga, não tem um bico de respirador, né? E a gente vê que aquele paciente vai morrer, porque a nossa ambulância ela tem suprimento reduzido, né, contado. Então, um oxigênio direto no paciente, nossa ambulância tem 2 cilindros de oxigênio, dá no máximo 6 horas de uso contínuo. E nós ficávamos com o paciente definhando literalmente até o final da sua vida. O Manuel me explica que, por causa da Covid-19, o paciente que precisava de atendimento urgente acabava morrendo dentro da ambulância. Segundo o protocolo, não é permitido reanimar ou entubar a pessoa com Covid dentro da viatura, uma vez que o risco de contaminar os profissionais de saúde envolvidos é muito alto. Só restava esperar. Foi uma experiência traumática, e Manuel conta que os profissionais ficaram psicologicamente muito abalados. Não houve nenhum tipo de acompanhamento psicológico até o momento, apesar de alguns sindicatos estarem correndo atrás do atendimento para os condutores. Poliana concorda e lembra ainda do quão traumático foi ter que transportar colegas de trabalho que acabaram morrendo em consequência da Covid-19. Você trabalhar com um negócio que você nunca viu, você não sabe como lidar. Nós já perdemos alguns amigos aqui no trabalho. A gente sempre trabalha com uma carga de pressão psicológica alterada, né? O trabalho de condutor é ainda mais complicado para as mulheres. Poliana, por exemplo, é a única condutora ativa no estado do Mato Grosso do Sul. Ela vem de uma família de motoristas e quis tirar a carteira D e E logo que possível. A ideia era dirigir caminhão, mas o serviço público também era interessante para ela e conduzir veículos de emergência pareceu uma maneira perfeita de unir as duas paixões. Poliana foi a primeira mulher condutora do município de Corguinho e a primeira do município de Rochedo. Depois que começou na profissão, nunca mais pensou em fazer outra coisa, mas não faltam desafios todos os dias. Além de ter medo de passar o coronavírus para os pais, fazer exercícios para evitar problemas nas costas, ter se envolvido com o lado sindical da categoria e lidar com a carga horária pesada, ela ainda precisa enfrentar o preconceito por ser mulher. Uma vez foi fazer uma remoção de um senhorzinho e falou: não, eu não vou com mulher dirigindo de jeito nenhum. Ele pegou e desceu da ambulância. E o filho dele estava grave, né? Eu falei: então, tudo bem, senhor. O senhor tem todo o direito, não precisa confiar em mim na direção. Só que quando libera a vaga na Santa Casa, você tem 3 horas para chegar com ele. Eu não sei se a gente vai conseguir achar outra ambulância com um homem dirigindo para você conseguir guardar essa vaga. O que pode acontecer é o seu filho perder a vaga, esperar uma próxima, e o caso dele é muito grave. Então, se o senhor assina o termo aí, que o senhor se recusa aí comigo, não tem problema não. Aí ele desesperou, né? Fomos conversando, chegou lá, ele até me pediu desculpa. Para tentar diminuir as dificuldades e melhorar as condições de trabalho da categoria, a Abranca e os sindicatos estaduais travam uma verdadeira batalha legislativa com o objetivo de conseguir aprovar 2 projetos de lei.
o PL 3829, de 2019, e o 3103, de 2020. O primeiro visa tornar o condutor parte das profissões enquadradas como da saúde, permitindo que tenham acesso às melhorias implementadas na área e um aumento no salário, que é considerado muito baixo pelos líderes do movimento. O que vai mudar é que o condutor de ambulância ele passa também a ter a mesma prerrogativa do pessoal da enfermagem, do que o médico, as 14 profissões que são enquadradas como oriundos da área da saúde. Então, o condutor passaria a ser a 15ª, ele poderá ter duplo vínculo público, duplo vínculo privado e passaria a ganhar um pouco a mais e ser reconhecido pelo seu devido trabalho. O segundo projeto de lei é um pouco mais complicado. Considerando que os condutores fazem parte de um grupo muito exposto a contrair doenças, com um risco que ultrapassa o do coronavírus, a categoria solicita um adicional de insalubridade de 40% do salário, o teto permitido pela lei. Não são só os condutores que pedem o benefício. E o projeto de lei agora tramita junto ao PL 830, de 2020, que pede o adicional a todos os profissionais de serviços essenciais no combate a pandemias. A gente está pedindo também 40% de insalubridade em grau máximo e as 30 horas semanais para os condutores de ambulância, é o que nós estamos pedindo também. Esse projeto está na CETASP, na comissão lá no Congresso, que ele vai começar a tramitar. Para um bom conhecedor, é um projeto que ele tem impacto orçamentário. Então a gente vai trabalhar dentro dessa situação com articulações para a gente ver se nós conseguimos aprovar e ter um convencimento dos parlamentares, porque da onde que vai vir o dinheiro, como é que vai pagar, é muita burocracia. Já era difícil colocar na cabeça deles o porquê regulamentar a profissão. A gente tem que explicar que é muito difícil de convencê-los. A CETASP é a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Há muitas dificuldades em ser condutor de ambulância, e parece que todos os dias a categoria encontra mais um problema para contornar. E mesmo depois de um ano da chegada do coronavírus ao Brasil, prestes a entrar em mais uma onda da Covid, o sistema de atendimento de urgência ainda não funciona perfeitamente. Em alguns municípios, falta ambulância para atender a demanda. Em outros, faltam condutores e a jornada é exaustiva. Falta manutenção para as viaturas e falta equipamento de proteção para quem é responsável por garantir que o paciente doente chegue ao hospital. Em um ano, sabe-se muito mais sobre o coronavírus do que se entendia em março de 2020. Mas até hoje, mesmo vacinados, os condutores ainda não se sentem seguros ao transportar passageiros contaminados. Quem não pegou Covid ainda tem medo de pegar. Quem já pegou, tem receio de pegar novamente. Mas apesar do vírus que virou o mundo de cabeça para baixo, os condutores entendem que a profissão é nobre e o trabalho deles pode salvar a vida de alguém. Manuel defende que o condutor deve procurar estudar, se profissionalizar todos os dias para estar à altura do serviço. Eu sempre falo para todos os meus colegas que cada dia é um dia de aprendizado e a gente tem que reconhecer que nós lidamos com pessoas, com vidas e vidas debilitadas que esperam de nós a salvação. E quando chega uma ambulância, é como se chegasse a salvação da vida deles. Se nós chegarmos lá sem nenhum tipo de conhecimento, do que vai adiantar a gente chegar com a ambulância? Eu sempre falo, ter uma ferramenta nas mãos que salva vidas e saber usar essa ferramenta é primordial. No dia a dia, lembre-se sempre de dar passagem para a ambulância. Meu nome é Juliana Contaifer, eu apurei, narrei e roteirizei esse podcast produzido pelo Metrópolis. Gabriel Foster criou a sonoplastia, captou o áudio e montou o episódio. Ianca Romão desenvolveu a linha visual do podcast. Juliana Fione revisou o trabalho. Lilian Tarran, Priscila Borges, Otto Weile, Olivia Meirelles e Gui Primola editaram o material. O Metrópolis é um portal de notícias com base no Distrito Federal. A vocação da equipe é apurar reportagens de fôlego que fortalecem a democracia e o desenvolvimento social. Atualmente, o site é o 5º site mais acessado do país e já venceu os principais prêmios nacionais e internacionais de jornalismo. Obrigada por escutar nosso podcast sobre a situação dos condutores de ambulância durante a pandemia. E até a próxima!